Fala pessoal, sejam todos muitíssimamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Alberto. Galera, voltando aí às gravações depois de muitos meses afastado, no final, meados do semestre passado, para esse início de ano agora, eu fiquei bastante enrolado com várias questões do trabalho, estava finalizando uma especialização, então acabei não tendo fôlego para gravar nada para vocês. Mas agora que as coisas estão mais tranquilas, a minha ideia é voltar com força total aí e gravar muita coisa. Tô com várias ideias aqui. E para começar, né, nessa nova temporada de vídeos, se é que eu posso chamar assim, hoje a gente vai falar sobre Vertex Painting ou Mesh Painting, que é isso aqui que vocês estão vendo na tela, ó, tá vendo? A gente tem várias camadas de texturas e você vai fazendo como uma pintura mesmo. Ó. Você vai apagando uma pintura e revelando a outra. Você tá vendo? Ó, você vai colocando várias texturas, uma sobreposta sobre a outra. Você tem a camada mais acima, a camada do meio e a camada de baixo, e você vai fazendo as pinturas. Ó, aqui no caso, eu estou pintando e agora eu vou retirando para mostrar todas as texturas que eu combinei nesse blend que eu fiz. Vamos ver como funciona? Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam se tem um plugin chamado Modeling Tools Editor no Unreal de vocês. Para isso, você pode vir aqui em Edit, Plugins. Escolher Modeling, escreve Modeling, é esse aqui, ó, Modeling Tools Editor. Eu aqui, tá vendo? Já está assinalado, já está ativado. Caso não esteja no seu, assinala, porque a gente vai precisar dele, ok? Bom, feito isso, o que a gente precisa agora é escolher quais texturas a gente vai trabalhar, certo? Então, a gente vai fazer a seleção dessas texturas no Bridge. Para isso, a gente clica aqui no Add Pixel Bridge, que aí ele vai abrir a nossa plataforma. Tem uma infinidade de opções aqui de assets, tem decalques, tem superfícies. No nosso caso, o que nos interessa aqui são as superfícies. Dá uma olhada aqui na quantidade que tem, né? Na variedade também, ó, asfalto, concreto, tecido, solo, grama. Então, para a gente fazer nosso teste, vamos selecionar aqui concreto. Bom, eu já fiz o download das texturas, então eu vou mostrar para vocês aqui. No caso, eu fiz a seleção dessa, você pode escolher qualquer uma. Eu fiz a seleção dessa aqui. Quando você seleciona, você escolhe a qualidade, né? Essa qualidade média já é muito boa, não precisa mais que isso. Você faz o download, quando ele finalizar, você clica em Add, que aí ele vai adicionar no nosso projeto. Eu fiz o download dessa, Plaster Wall, fiz também desse Dirty Concrete, né, que é um concreto sujo, meio descascado. Mesma coisa, clicou nele, seleciona a qualidade, medium está ótimo. Faz o download, adiciona e, por último, para finalizar o nosso teste, eu escolhi essa aqui. Mesma coisa também, mesmo procedimento, download, add. Quando você finalizar essa etapa, você pode vir aqui no seu Content Drawer, em Megascans. Você vai ter aqui ó, uma pastinha de Surface, com todas as superfícies. No caso aqui, como eu fiz o download de 3, ó, aparece as 3 aqui. Né? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar agora selecionar esse arquivozinho de cada uma dessas texturas que eu baixei. Isso aqui é o Material Instance. Então eu vou precisar selecionar o dos 3 para fazer um outro procedimento. Mas como eles estão aqui em arquivos separados, para facilitar, eu vou usar esse filtro aqui, ó, nessas 3 setinhas. Eu clico aqui, procuro Material e Material Instance, que aí ele vai me mostrar só as opções de Material Instance de cada desse arquivo de Surface. Ok, então
seleciono os três, né? Porque o que eu quero fazer é exatamente um blend das três, então eu seleciono, volto aqui no Bridge, clico aqui nessas engrenagenzinhas e Create Material Blend para fazer o blend dos três. Só que aqui vocês vão notar uma coisa. Quando eu clico, aparece essa mensagem, ó, falando que essa funcionalidade não suporta mais do que 3 materiais. Mas veja só que eu selecionei apenas 3. Se eu voltar lá no meu Content Drawer e selecionar só 2, voltar no Bridge, veja que ele vai dar a mesma mensagem, né? Eu consegui fazer, por esse método, consegui fazer o blend na versão 5.1, não estou conseguindo nessa 5.2, não baixei ainda a 5.3, ainda não sei como é que está lá, mas tem uma forma da gente contornar isso. A gente vem aqui, seleciona só uma, escolhe qual que você quer que seja a principal. No caso, a principal, eu digo a de base, né, a que vai predominar, pelo menos quando você joga a textura no objeto. Eu vou selecionar essa aqui, volto lá, engrenagens, Create Material Blend. Clica aqui e aí, veja. Aqui é porque eu já tinha criado a mensagem, mas quando você clicar, aí vai dar selecionando só uma textura, vai funcionar. E ele vai criar essa pastinha aqui de Blend Material, tá vendo aqui? Eu clico 2 vezes em cima desse material e veja que eu tenho algumas configurações. Configuração de Base Layer, a textura de base, Middle Layer, que é a textura intermediária, e Top Layer, que é a textura que fica logo mais acima. Quando eu faço todo esse procedimento e entro aqui, clico 2 vezes lá nesse material, nesse blend que foi criado, ele vai me trazer aqui no Base Layer essas texturas e vai repetir essas texturas aqui também no Middle e no Top Layer. O que eu preciso fazer é voltar lá no meu Surface. Aqui eu já não preciso mais do filtro, né? Eu posso tirar. Então, lembra que eu falei que aqui eu escolhi como a principal essa Plaster Wall. Então ele já jogou aqui na Base Layer. Eu vou mexer agora na Middle e na Top. Então eu vou pegar as outras duas, por exemplo essa Dirty Concrete. Pego aqui essa cor de base, jogo. Normal, jogo aqui também, arrasto. E também mais esse arquivo. Mesma coisa no Top Layer. Então eu volto. E agora eu vou fazer esse, né, que está faltando. Essa eu considerei a Top Layer, que é a camada mais acima das outras. Então, arrasto também, normal e esse também. Ok, estou com as três aqui. Você precisa ativar essas duas opções, ó, Use Model Layer, salva. E agora vamos fazer o teste. Para a gente fazer o teste, pessoal, vou colocar aqui um retângulo. Você pode servir para fazer uma parede, alguma coisa depois. Então veja que eu estou aqui no Selection Mode. Eu vou mudar para Modeling. E aqui eu tenho várias opções, né? Eu vou selecionar um retângulo. Coloco ele aqui na cena. Essas duas opções de subdivisão, é interessante você deixar em 200, que dá para visualizar bem essas alterações, né? Então, aí, Accept, só vou mexer nisso, colocar em 200, Accept, e já tenho aqui o meu retângulo. Eu vou só mexer vou redimensionar, para deixar ele de um tamanho mais próximo seria uma parede, né? Mexendo aqui nesses gizmos. Pronto. Tá aqui nossa parede, Content Drawer.
Vou lá naquela pasta do nosso blend que a gente criou, clico e arrasto. E aqui ele já jogou o nosso material. Esse é o que está predominando, né? É o que eu selecionei como base layer, como a camada de base. As outras estão aqui misturadas e o que eu vou fazer agora é revelar as outras. Então, como a gente faz isso? Eu saio do Modeling Mode e vou para o Mesh Paint. Aqui também várias ferramentas, eu posso selecionar Paint. E aqui é interessante notar um ponto bem importante, que é essa questão dos canais. Veja só, Channels, eu tenho Red, Green, Blue. O que significa? Quando eu falo do canal Green, eu estou falando da top layer, da camada mais acima. Quando eu falo do Red Channel, do canal vermelho, eu estou falando da mid layer, a intermediária. Quando eu falo do Blue Channel, eu estou falando da base layer, que é essa primeira aqui. Então vamos começar mexendo na top layer, que é a green. Eu clico aqui, né? Eu já estou com o pincel ativado, é esse círculo verde. Vou começar a pintar e ver o que acontece. Veja que não acontece nada, né? Eu tenho duas coisas aqui, ó, cor de paint, de pintar e a de apagar. Eu vou inverter as duas, como se fosse uma máscara mesmo. Aí veja, eu começo a revelar essa aqui que é a top layer. Começo a pintar a top layer. Se eu inverto de novo, eu vou apagando a top layer. Agora vamos falar da green do canal Red Channel, que é referente à mid layer. Lembra que a mid layer é aquela mais descascada, né? Aquela parede meio quebrada, meio detonada. Se eu pinto nada, vou inverter. Olha só, tá vendo? Ele começa a pintar a camada do meio, a mid layer, que é essa aqui, né? Estou pintando em cima dessa principal, que essa principal é a base, que é a que fica logo mais, fica mais abaixo, né? Abaixo de todas. Então estou pintando aqui a mid layer. Se eu inverto, eu vou apagando. Opa. Se eu inverto, eu vou apagando e volto para essa base layer. Tá vendo? Bem legal, né? Isso, pessoal, é super útil. Às vezes você está fazendo um projeto de uma casa abandonada, de algum lugar assim, qualquer coisa, né, que você precise fazer um detalhamento legal, você pode colocar, no caso, essa seria a parede principal, e você vai só colocando esse detalhamento aqui, tá vendo? Como se fosse uma parede mais tivesse descascada, né? Quando você joga as texturas, sempre fica no mesmo padrão. Então isso é legal que você tem um bom controle. Você pode deixar aqui essa, vamos imaginar que isso seja uma parede, você coloca essa parede desse jeito, aí na do lado você já deixa, né, tira o padrão, coloca um descascado mais embaixo aqui ou mais em cima. Então o bom é exatamente isso, é o controle que a gente vai ter. Legal, pessoal? Bem tranquilo, né? Então valeu, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Um abraço.